Olá, tá começando mais um Direito Cast. Hoje, a gente vem mergulhando um tema que é a espinha dorsal para entender como a máquina pública funciona: os agentes públicos. Afinal, quem são eles, como entram para o serviço público e quais são as regras do jogo que definem suas funções? Bora descobrir? E antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, aquele lembrete rapidinho. Se essa análise for útil, deixar o like e compartilhar ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. A gente agradece muito essa força. Ok, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala em agente público, a primeira imagem que costuma vir na cabeça é a do servidor de carreira, concursado, né? Mas a verdade é que o conceito legal é muito, mas muito mais amplo. Ele vai desde o presidente da República até um mesário que trabalha de forma voluntária nas eleições. Entender essa amplitude é simplesmente fundamental, não só para quem estuda para concurso, mas para a prática do direito no dia a dia. Para a gente organizar bem as ideias, preparamos o seguinte roteiro. Primeiro, vamos definir o que a lei entende por agente público. Depois, a gente vai navegar pelas principais categorias. Na sequência, vamos focar nas diferenças cruciais entre servidores, empregados e temporários. Aí vamos falar da regra de ouro do concurso público e, para fechar, as regras e as exceções da acumulação de cargos. Tudo pronto? Então, vamos lá. Bora começar pela base de tudo, o conceito legal. Para a gente saber quem pode ser responsabilizado e quem tem direitos dentro da administração, o primeiro passo é definir claramente quem a lei enxerga como agente público. E a resposta, como eu disse, é bem abrangente. O mais interessante aqui é a amplitude que a lei de improbidade administrativa traz. Presta atenção. A lei diz todo aquele que exerce. Isso quer dizer que inclui quem atua por um período curto, de forma transitória, e até mesmo quem atua sem receber um tostão por isso. O vínculo não importa muito. Pode ser por eleição, nomeação, contrato, qualquer forma. O ponto central é um só. Se a pessoa está exercendo uma função em nome do Estado, para a lei, ela é um agente público. Ponto final. Certo, com esse conceito amplo em mente, vamos organizar esse universo. A doutrina, os estudiosos do direito, criaram categorias para a gente classificar esses agentes. E entender essa divisão é o pulo do gato para saber o papel e o tipo de vínculo que cada um tem com o Estado. Então a gente costuma dividir os agentes em alguns grandes grupos. Os agentes políticos, que são a cúpula, né? Presidente, governadores, parlamentares, eles formam a vontade do Estado. Aí temos os agentes administrativos, que é o que a gente geralmente chama de servidores públicos, com um vínculo profissional. Os agentes honoríficos, como jurados e mesários, prestam um serviço importante, mas geralmente temporário e sem um vínculo de emprego. Já os agentes delegados são aqueles que recebem a missão de prestar um serviço público por sua conta em risco, como os donos de cartórios ou concessionárias de rodovias. E, por fim, os particulares em colaboração, que, de alguma forma, dão uma força para o poder público. E aqui, aquela nossa pequena pausa. Se esse conteúdo está ajudando a clarear as ideias, compartilhar com os colegas nos grupos de estudo é a melhor forma de fortalecer nossa comunidade. A gente agradece demais esse apoio. Ok, vamos agora mergulhar na categoria que mais aparece no nosso dia a dia e que, vamos combinar, é a que mais gera confusão: os agentes administrativos. É bem aqui que a gente vai ver como a natureza do vínculo com o Estado, se ele é legal, contratual ou temporário, define absolutamente tudo. Essa é a pergunta de R$1 milhão e a resposta está toda no regime jurídico que comanda a relação de cada um com o Estado. Entender essa diferença é essencial para compreender direitos, deveres e, o mais importante, a tão falada estabilidade. A diferença é gritante e está no regime. De um lado temos o servidor público estatutário. Ele ocupa um cargo público que foi criado por uma lei e seu vínculo com o Estado é legal, regido por um estatuto. A grande estrela aqui é a estabilidade, que ele conquista depois de passar pelo estágio probatório. Do outro lado, a gente tem um empregado público. Ele ocupa um emprego público e o vínculo dele é contratual, regido pela CLT, a mesmíssima lei que rege os contratos na iniciativa privada. E justamente por isso ele não tem a garantia da estabilidade. E ainda tem uma terceira figura, o contratado temporário. Como o nome já entrega, o vínculo tem prazo para acabar. A base para isso está lá na Constituição, no artigo 37, que permite essa contratação para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Pensa, por exemplo, numa calamidade ou num surto de dengue. O importante aqui é que esse contrato não cria um cargo efetivo, e a lei precisa ser bem específica sobre as situações que autorizam essa medida excepcional. Agora, como é que se faz para entrar no serviço público de forma efetiva? A resposta está na porta de entrada principal,
o concurso público. Ele é um dos pilares da nossa república, criado para garantir que o acesso aos cargos seja justo, baseado no mérito de cada um, e não em QI, o famoso quem indica. É a pura aplicação dos princípios da isonomia e da impessoalidade. A regra é claríssima e vem direto do texto da Constituição. A investidura, que é o ato de tomar posse, exige aprovação antes em um concurso. Isso garante que a escolha seja técnica, baseada no conhecimento da pessoa e não em critérios políticos ou pessoais. É, na prática, a materialização da democracia no acesso às funções do Estado. Mas calma lá, não é só passar na prova. A legislação, como a Lei 8.112 para os servidores federais, estabelece alguns requisitos básicos para a posse. É preciso ter nacionalidade brasileira, estar em dia com os direitos políticos, com as obrigações militares e eleitorais, ter a escolaridade que o cargo exige, no mínimo 18 anos e, claro, ter aptidão física e mental, que é comprovada por uma perícia médica. E agora um tema super prático e que gera dúvida pra caramba. Dá pra ter 2 cargos públicos ao mesmo tempo? A regra geral da Constituição é bem direta. Não. Mas, como quase tudo no direito, essa regra tem exceções muito importantes que a gente precisa conhecer. O ponto de partida é a proibição. A Constituição veda a acumulação de cargos, empregos e funções que sejam remunerados. O objetivo por trás disso é bem claro: garantir que o agente público se dedique de verdade à sua função, evitando conflito de interesses e garantindo que o serviço seja eficiente. Só que a própria Constituição abre algumas exceções. É permitido, por exemplo, acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico e 2 cargos ou empregos exclusivos para profissionais da saúde com profissões regulamentadas. São hipóteses bem específicas, pensadas para atender interesses sociais muito importantes, como a educação e a saúde. E aqui vem o pulo do gato. Mesmo nos casos permitidos, tem uma condição que é indispensável: a compatibilidade de horários. Não adianta só se encaixar na exceção, tem que provar que na prática é possível exercer os 2 cargos sem prejudicar nenhum deles. Inclusive, a jurisprudência dos tribunais superiores já consolidou que não se trata de um limite matemático de horas, tipo 60 horas semanais, mas sim da comprovação real de que dá para conciliar as jornadas. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, vamos recapitular os pontos principais. A gente viu que o conceito de agente público é super amplo, aprendemos as principais categorias para classificar esses agentes, detalhamos as diferenças entre os vínculos estatutário, seletista e temporário, reforçamos que o concurso público é a regra de ouro para entrar no serviço público e, por fim, entendemos a regra e as exceções da acumulação de cargos, que depende sempre da compatibilidade de horários. E para deixar uma reflexão no ar, agora que a gente entendeu as diferenças entre os agentes e seus vínculos, como é que isso se reflete na prática? De que forma essas classificações impactam a responsabilidade civil, administrativa e penal de cada um? E como elas definem os direitos e deveres a que eles estão submetidos? Fica aí um excelente ponto de partida para aprofundar os estudos. Chegamos ao fim de mais essa análise aqui no DireitoCast. Muito obrigado pela companhia e pela atenção de todo mundo. Para não perder os próximos conteúdos, siga o nosso canal no Spotify. E se gostou, o seu like faz toda a diferença para a gente continuar com o projeto. É um gesto simples que nos ajuda imensamente. E para quem prefere acompanhar com o apoio visual dos slides, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A inscrição e o apoio de todos são fundamentais. Até a próxima!